Olá, pessoal. Vamos trabalhar hoje com algumas situações dentro de expressões algébricas. Então, temos aqui, no primeiro momento, tá, o valor numérico de uma expressão algébrica. Por mais que alguém diga, poxa, isso nós já vimos, mas é sempre importante voltar um pouquinho no assunto para poder ter uma percepção melhor. Então, vamos aqui na situação 1, onde três amigas sempre vão no cinema: Ângela, Sandra e Solange. Então, supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas vai ser quanto? Então, são três pessoas, cada um pagando X reais. Então, juntas, elas pagarão o quê? 3x cada uma por um ingresso. Então, ó, x mais x. Então, aqui é o mesmo que ter um na frente, ó, um x mais um x mais um x. Então, no total, ó, partes literais iguais, nós vamos somar o número que está na frente. Então, 3x. Então, chegamos a essa resposta aqui. Ah, mas isso aqui lembra muito aquilo que a gente estudou lá atrás em equação do primeiro grau. Realmente lembra bastante porque nós começamos a trabalhar com o sentido de incógnita e álgebra nada mais é do que isso, utilizar letras para expressar situações e posteriormente, né, já que nós queremos o valor numérico, nós vamos fazer o quê? Substituir esse valor. Então, supondo que no domingo cada ingresso custe R$ 18, então quanto elas deverão pagar? Então, vai ser o quê? 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 18, que será igual a R$ 54. Mas se por um acaso elas resolveram pegar o cineminha na quarta-feira, que é mais barato, esse 3 vezes x, ó, sempre que tivermos letra e número juntos, quer dizer que eles estão multiplicando. Se não aparecer nenhum sinal, já sabe que é uma multiplicação. Então, se cada entrada dessa custa R$ 15, então 3 vezes 15, que vai ser igual a R$ 45. Então, aí realmente o valor numérico vai ser quando nós pegamos um valor para x, chego e digo aqui, ó, quando x custar 15, pagarão R$ 45. Quando x custar 18, pagarão R$ 54. Então, a álgebra é justamente isso. Nós utilizamos letras para que possa se adequar a cada situação. Vamos lá que no sábado, domingo, feriado, o preço é mais elevado. Tem aqui a promoção, quarta-feira. Vai que, por exemplo, num momento de uma promoção extra, mês do cinema, saiu, por exemplo, metade do preço, 7,50. Então, 7,50 cada um. Então, vai depender muito daquilo que foi colocado. Situação 2, vamos desenvolver um pouquinho de geometria e o conhecimento básico dele. Então, a forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Nós temos aqui a figura 1 e a figura 2, figuras distintas, e está pedindo a área do terreno. Então, quando nós temos um retângulo, nós sabemos que para calcular a área, nós vamos fazer o quê? A base vezes a altura. Então, o objetivo é esse daqui. Então, no caso da figura 1, qual é a base? B. Qual é a altura? C. Então, na gravura 1, nós vamos fazer a base B vezes a altura C. Trabalhando com a segunda forma geométrica, que é um quadrado, então, mesmo processo, a base vezes a altura, ou lado ao quadrado, vai dar no mesmo. Então, A vezes A. Nós sabemos que pela primeira propriedade da potência, quando nós temos bases iguais, nós somamos os expoentes. E quando não aparece nada aqui, é o mesmo que ter 1. Então, bases iguais, nós vamos manter a base e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, aqui, ó, não importa se eu faço base vezes altura ou se eu faço lado ao quadrado, vai dar no mesmo valor. Então, a área desse terreno, se eu quero pegar realmente toda ela, vai ser o quê?
o do primeiro, BC, mais A ao quadrado. Então, aqui essa é a área total. Mas, vamos supor que o lado do quadrado meça 20 unidades de comprimento. Então, nessa situação, está se dizendo o seguinte, que A é igual a 20. Se A é igual a 20, vamos aplicar a definição de valor numérico. Então, vou fazer o quê? 20 ao quadrado. Então, se o valor de A é 20, faremos 20 ao quadrado igual a 400. As medidas dos lados B e C do retângulo sejam 16 e 12 unidades, respectivamente. Então, B, sendo B igual a 16 e C igual a 12. O que é que nós temos de fazer? Se a fórmula era B vezes C, vamos fazer exatamente aquilo que está se mandando. Então, B vezes C, que será igual a 16 vezes 12. Então, vamos lá. Vai ser 10 vezes 16, que vai dar 160. 16 vezes 2, que vai dar 32, então 192. Deixa eu fazer. Tirar isso aqui. Então, isso aqui é igual a 192. Então, essa é a área encontrada. A área do terreno total, já que ele é isso aqui, ó. Então, B vezes C, 192, mais A ao quadrado, já achamos aqui que vai ser igual a 400. Então, 592 unidades de comprimento ao quadrado. Então, vou botar aqui, ó, U ao quadrado. Então, uma forma de representar, já que não foi dito se é metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, não deu nenhuma informação do gênero. Vamos lá, monômio ou termo algébrico. Temos aqui uma figura e é um retângulo, está mostrando aqui a base que vale x, a altura que vale y. Então, vamos observar duas situações distintas. No primeiro, pede para representar a área desse retângulo. Então, a área nós sabemos que vai ser a base vezes a altura. Então, sabendo que nós queremos a área, então, base vezes a altura. Ou eu posso simplesmente, ó, é equivalente, tá? É o mesmo que escrever xy, porque ele aqui está multiplicando. No entanto, a letra B pede ainda que trabalhe com essa figura e tem aqui, ó, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Se esse lado vale x, o daqui de cima também vale x. Se essa altura vale y, essa altura de cá também vale y. Então, nós vamos ter o quê? X mais y mais y, que é equivalente a 2x mais 2y. Então, essa é a resposta aqui que nós precisamos. 2x mais 2y, enquanto a daqui, ó, xy. Então, percebam que nós estamos utilizando o mesmo retângulo e que nós estamos trabalhando com operações diferentes, que uma está pedindo a área e ele vai resultar em quê? Em um monômio, porque aqui tem apenas um termo, e no de cá existe uma representação de um binômio, que nós chamamos, sabendo que binômio, trinômio são polinômios, tá? Então, um termo apenas, ou seja, o que vai ser um termo? Cada grupinho desse daqui separado por uma soma ou uma subtração. Então, como aqui nós temos dois termos, seria um binômio, mas a nomenclatura atual não utiliza mais o processo de binômio, trinômio, e sim nós dizemos que isso aqui vai ser um polinômio. Poli, muitos. Então, muitos fatores. Aqui estamos falando de um monômio. Então, quando aqui pergunta entre as duas expressões, o que é que você
enxerga de diferença é que um é um monômio e o outro é um polinômio. Suponha um número real x, então como é que você representaria? O dobro desse número. Então, sabendo que nós temos aqui x, o dobro de x vai ser 2 vezes x. E se por um acaso pedisse o quadrado do número acrescido do próprio número? Então, estamos falando do número x. Se eu quero o quadrado do número, então eu faço x ao quadrado. Acrescido está dizendo que é um mais, somou, adicionou, então do próprio número. Então estamos falando de novo de x. Então isso aqui vai ser o mesmo que x ao quadrado mais x. É a nossa resposta. Então veja novamente que aqui nós temos o que? Um monômio e aqui nós temos um polinômio, porque temos mais do que um fator. E no decorrer desse assunto, vocês vão percebendo que estamos falando de coeficiente numérico e da parte literal. Então, quando eu pego aqui o 3x, então, coeficiente numérico, parte literal. Vou fazer assim, só para ganhar tempo. Vou copiando e colando aqui para ficar mais prático da gente responder cada um deles. Ok. Então, nosso coeficiente numérico, nesse primeiro caso aqui, onde nós temos o 3x, o coeficiente numérico, como o nome já está dizendo, numérico vai ser o quê? O 3, com o sinal dele. Então, vai ser o mais 3 ou somente 3, enquanto a parte literal é essa representação aqui, que diz se ele é igual a outro da mesma família. Então, vai ser o x. Coeficiente numérico de 7y será apenas o número 7 ou mais 7. A parte literal será o y. X ao quadrado. Como ele não tem nenhum número à frente, é o mesmo que ele ter o número 1, enquanto a parte literal é o que aparece ali, ó, x ao quadrado. Coeficiente numérico, então é o 1 que está aqui na frente, enquanto a parte literal é o ABC. Coeficiente numérico dessa situação aqui. Então, a parte numérica é essa daqui, ó, 4 terços. Então, é o mesmo que está escrito assim, ó, 4 terços de x. Então, nosso coeficiente numérico vai ser o quê? 4 terços. Parte literal, x. Certinho? Se fosse menos 4x sobre 3, seria menos 4 terços. Então, aqui nós podemos observar que alguns elementos possuem a mesma parte literal. Então, ó, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então, não importa que a parte, o coeficiente numérico seja diferente, que o sinal seja diferente. Se a parte literal é a mesma, quer dizer que são semelhantes. Então, é nesse interim que nós fazemos o quê? Nós fazemos a redução de uma parte semelhante, quando estamos fazendo adição e subtração. Já já vamos chegar lá. Então, aqui nós temos o x à terceira, x à terceira, x à terceira. Se eles possuem a mesma parte literal, que é x à terceira, então quer dizer que eles são semelhantes. Observando a adição, vou colocar logo aqui, tá? Então, adição e subtração estão na mesma categoria. Em toda subtração existe uma adição, é importante sabermos disso. Então, vamos ver. Qual é o monômio que representa a área do retângulo? Ó, área. E que retângulo ele está pedindo? A, B, C, D. Então, A, B, C, D. Está pedindo o retângulo total. Só que aqui está dividido em duas partes porque elas são iguais. Então, trabalhando com o retângulo 1, vamos fazer o quê? A base. Tatiane, mas está escrito cá em cima. Essa base é a mesma que é a mesma da daqui de baixo. Então, essas três valem x. Tem o mesmo tamanho, então é o mesmo valor. Então, vai ser o quê? X, que é a base, vezes a altura. Então, esse primeiro segmento aqui mede 5.
Então, x5 ou 5x. Se por um acaso eu estou falando do segmento, ou desse 2 aqui, desse retângulo 2, ele vale quanto? X de base e 3 unidades de altura. Então, x3 ou 3x. Só que quando estamos trabalhando com essas partes diferentes, precisamos juntar no final cada uma delas para poder representar a área total. Então, a nossa área total é representada por 5x mais 3x. E agora cabe a nossa observação. Tem a mesma parte literal? Sim. Tá mandando somar ou subtrair? Então, ó, nosso resultado vai ser 8x. Sem erro. Vamos lá. Uma coisa importante sobre essa questão de figura geométrica é o seguinte: às vezes ocorre de termos, eu vou colocar aqui embaixo, posteriormente eu apago. Então vamos supor, isso aqui acontece muito em física, que nós temos um gráfico. E esse gráfico está determinando um movimento. Opa, nem sabia que podia fazer isso. Vamos saber. Um determinado movimento de um projétil. Então aqui eu vejo um triângulo, eu vejo um retângulo e eu vejo um trapézio. Então, a partir do momento que aqui está identificado cada um desses valores, eu posso tranquilamente chegar. Estou colocando aqui porque não está significando nada, tá? Então, qualquer valor aqui que eu identifique. Mas a questão é a seguinte: quando eu tenho um gráfico desse daqui, eu posso muito bem fazer o quê? Calcular. Então, eu tenho, por exemplo, a área desse é 1/2 vezes a base vezes a altura. O daqui, a área é base vezes altura. O daqui, eu não me lembro com perfeição, mas é algo como base maior menos base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a partir do momento que nós temos isso aqui, vamos fazer o quê? Vamos pegar cada um dos resultados e vamos somar, porque nós chegamos ao nosso objetivo, que era calcular cada uma dessas. Você vai pegando a informação que você tem. Então, se por exemplo, quisesse uma diferença disso aqui, olha para isso, isso também forma um triângulo. Eu estou querendo pegar uma outra informação como essa daqui, ó. Então, essa daqui vai ser o quê? Vai ser um retângulo, outro retângulo, mais um pedaço de triângulo aqui. Então, nós vamos observar as figuras geométricas que temos e depois basta que a gente some. Então, a mesma coisa vai valer se tivermos, por exemplo. Eu tô com medo de ter copiado mais, marcado mais do que devia. Espera aí. Não, aqui eu apaguei demais. Ctrl Z. Acho que é mais fácil eu voltar e apagar esses daqui na mão. Mas assim, a mesma coisa vai servir para uma determinada superfície que eu chego e coloco assim, essa situação aqui, o material, eu tenho uma placa, por exemplo, que ela é oca. Então, vai servir da mesma forma colocar essa informação. Só que, vamos supor, deixa eu terminar de apagar aqui e eu vou fazer essa demonstração. Então, tudo isso nós temos que fazer uma devida interpretação. Então, vamos supor que eu tenho um triângulo de madeira que foi colocado uma esfera dentro. Então, nós queremos saber como é que se diz? A área da parte pintada. Então, vamos entender que a parte pintada aqui é o triângulo sem esse círculo no meio. Ok. Então, qual vai ser a lógica para a gente descobrir essa área aqui? Eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente calcular qual é a área do triângulo
Vou calcular a área da circunferência e aí vamos ver a decisão que vai ter que ser tomada para a gente pegar aquilo ali. Então, bora lá. Ai, acabei apagando tudo. É porque o aplicativo faz isso mesmo. Então, vamos botar aqui. É para tirar essa circunferência. Essa circunferência aqui é oca, tá? Ela, a gente está enxergando o todo ali. Poxa, mas isso aqui é tão. Pronto, aqui mais ou menos. Vamos supor que eu quero a parte pintada e que eu não sou uma boa pintora. Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Eita, que foi isso? Então, como é que eu vou fazer esse procedimento aqui? Eu vou simplesmente pegar, arrumar a área desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, ou meio vezes a base vezes a altura, que vai dar no mesmo, tá? E aí eu vou chegar e vou calcular a circunferência. Então vai ficar assim. Calculo a primeira área que é do triângulo. Vou mostrar aqui. Então eu vou fazer 1/2 vezes a base vezes a altura. E depois eu vou calcular a área da circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Então, quando chegou no final que eu consegui calcular essa informação que eu queria, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a área do triângulo menos a área da circunferência. Por que isso? Porque eu quero a área do triângulo menos esse trecho aqui de circunferência. Se a circunferência não me interessa, eu vou fazer o quê? Vou tirar isso aqui. Então, eu acho de uma, acho do outro e subtraio na sequência. Então, a ideia é analisar o que é que nós temos para, a partir daí, podermos tomar uma decisão. Então, tomada a decisão, pronto, aí vamos seguir fazendo o que for necessário, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão do o que fazer com a determinada situação, assim assado, porque precisamos ter esse momento crítico de saber assim, não é fixar, ficar decorando fórmulas e tudo mais, mas entender o que está sendo solicitado na questão. Então, aqui vem esse processo, né? Essa figura ilustra a superfície lateral de uma escada. Então, aqui eu vejo uma pessoa subindo tranquilamente, eu estou vendo a lateral. E vamos supor que eu queira fazer uma pintura diferente. Quanto de tinta eu vou gastar? Eu preciso saber a área apenas dessa superfície. Então, eu vou observar, ó, elas têm tamanhos diferentes, eu vou fazer o quê? Calcular cada uma. No final, somo todas. Então, a primeira logo aqui, ela vai ser o quê? Se é um retângulo, é base vezes altura. Então, a base mede 6y, enquanto a altura mede x. Então, vai ser 6y vezes x, que eu também posso escrever como 6xy. Retângulo 2, a informação está aqui em cima, ó, mede 4y. Então, será 4y vezes x, porque a altura de cada um dos degraus vale a mesma coisa. Então, posso escrever como 4xy, que vai dar no mesmo. Por fim, o terceiro degrau mede 2y de base vezes a altura de x, que pode ser escrito como 2xy. Então, como eu quero a área total, eu tenho que fazer o quê? Somar. Então, teremos um total de 12xy, pois as partes literais são iguais, então nós podemos somar e saber o valor total. Multiplicação de monômios vai ficar para o próximo vídeo, porque esse daqui já estamos perto de 25 minutos, então vou encerrar por aqui esse, mas nós voltamos com multiplicação e divisão de monômios.